Hi, you, my beautiful people. Welcome back to our channel. Good morning, good afternoon, good evening. I hope you're all good. And today we're gonna focus on this thing. Yes, let's go. Hi, you, good to see you. Como é que você tá? Tudo bem, tranquilo? E hoje a gente vai focar nessa frase aqui, ó, nessa coisa aqui. Na minha carreira de professor, eu já ouvi falar muitas vezes, vi muito aluno, muita gente falando essa frase aqui. Mas aí, você já passou por isso? Você passa por isso? Você conhece alguém que está passando por esse momento aqui? Eu entendo, mas não falo. Então como é que fica? Sabe essas frases? Por exemplo, eu entendo, mas não falo. Eu entendo tudo, mas não consigo pôr para fora. Eu travo, as palavras não saem, sei lá, não vai. Agora, olha só algumas coisas que eu peguei de alguns comentários aí, do que as pessoas falam sobre esse assunto. Olha esses comentários aí. Olha o primeiro aí, ó. Até entendo bem, mas na hora de falar, não vai. Trava, não vem na cabeça, fica empacando o pensamento, sai mascado aos poucos, muito ruim. Olha o segundo aí, deixa eu baixar aqui. Eu entendo até que bem, mas não sou fluente. O que eu faço? Olha mais esse pensamento aqui que estava nos comentários. Eu leio e entendo bem, e até entendo quando escuto um vídeo no YouTube, mas falar, kkk, é ruim. Olha esse mais outro aqui, o quarto. O inglês na minha cabeça faz muito sentido, mas quando eu tento falar é como uma trava na língua e sai tudo travando, tudo empacado. Olha mais esse aqui, ó. Eu travo e nem consigo responder nem o how are you. Na minha cabeça eu sei responder. Deve ser a minha timidez. Aqui já vai para um lance mais emocional também. E ó, só mais esse aqui, ó. Moro na Inglaterra há 1 ano e tenho vergonha de falar inglês para as pessoas porque sei que pode ter erros na minha fala. E aí eu fico calada. E aí, você se identificou com algum desses comentários? Eu já vi vários comentários por aí. Tem comentários mais positivos também, que eu já estou conseguindo falar mais, mas tem muitos comentários nesse aspecto de eu entendo, mas não falo. Eu entendo tudo, mas não falo, não consigo falar, não consegue botar para fora. Essa frase, eu entendo tudo, mas não falo, ou eu entendo, mas não consigo falar pôr para fora, isso sempre soa para mim com uma coisa meio estranha, tipo, eu fico com o pé meio atrás, com a pulga atrás da orelha, de tentar entender por que o cara entende tudo e não fala. Qual é a conexão nisso? Vou dar um exemplo. A gente foi para uma festa nos Estados Unidos, eu estava lá morando há muito pouco tempo, falava quase nada, estava engatinhando no inglês, e tinha um amigo meu que a gente combinou, a gente foi lá, e esse cara já estava morando lá há muito tempo, falava inglês super fluente, se desenrolava bem, tranquilaço. A gente chegou na festa lá, uma festa de uma brasileira, na casa de uma brasileira, e aí tinha um monte de gente, tinha um monte de americano, eu lembro que tinha americano, tinha hispano, tinha britânico, e tinha uns 2 ou 3 japoneses lá. E o pessoal tudo conversando, se virando, e lógico que a língua mais natural de todas, o inglês, beleza. E aí você fazia grupinho aqui, grupinho ali, o pessoal se apresentava, trocava ideia, tudo, e a festa ia rolando. E esse meu amigo, eu notava que de vez em quando ele estava no grupo lá conversando inglês, o inglêsão lá rolando assim, eu ficava olhando assim, que às vezes ele ficava meio calado, meio olhando pro lado assim. E o cara não era assim, era bem extrovertido, mas de vez em quando ele ficava parado assim na conversa, ficava olhando pro lado, tudo. Eu achei aquele meio estranho. Uma hora da festa eu cheguei e falei pra ele, cara, tá pegando alguma coisa? Você tá bem? Tá acontecendo? De vez em quando você tá meio aéreo assim, você tá legal? Não, tá tudo bem, tá tranquilo, tô de boa. Beleza. Aí você repetiu de novo isso aí, pá. Aí chegou a festa, acabou, ele me deu uma carona pra ir pra casa, e no caminho eu perguntei pra ele, mano, por que você tava lá meio calado assim, olhando para assim, olhando pro lado assim, parecia que tava aéreo, o que pegava assim? Ele falou que na verdade, cara, quando eu tava lá com um grupo, às vezes eu não entendia o que os caras estavam falando, o assunto, alguma frase, eu não entendia o que os caras estavam falando. Aí eu fiquei surpreso, porque na minha cabeça de estar lá há tão pouco tempo, mal falar inglês, eu tava bem no comecinho, eu ficava olhando assim, cara, pra mim você fala pra caramba, eu vejo você desenrolando, falando com os caras, pra mim você entende tudo. Ele falava assim, não é bem assim, mas mas ele falava, às vezes eu estava entendendo o que os caras falam, mas aquilo para mim era uma surpresa, como é que você não está entendendo? Então, a partir desse momento, eu ficava começando a sacar, peraí, o quanto eu preciso entender para poder falar? Sabe, você começa a fazer essa lógica, tentando ligar os pontos, mas sabendo ainda muito pouco inglês, ou do aprendizado de idiomas, o quanto eu tenho que saber para começar a produzir, começar a falar, a colocar para fora. Então essa frase, eu entendo tudo, mas não falo, eu entendo, mas não consigo botar para fora, para mim, ela soa um pouco estranho, por quê? Porque às vezes eu fico pensando, eu entendo, mas não falo. Na verdade, o quanto que essa pessoa realmente entende o que ela acha que ela entende? Será que ela realmente entende?
o que grau de inglês, que grau de fluência ela consegue entender para poder produzir. Para fazer um teste agora, eu vou rolar aqui 3 trechinhos de filmes pequenininhos e aí eu peço que você me ajude aí. Põe nos comentários o quanto você conseguiu entender do 1, do 2, do 3. Vai ser na sequência. Não tem legenda, é só ouvir a imagem. Você presta atenção no ouvido e na imagem. Vê o que você consegue entender. Então são 3 filmezinhos curtos na sequência. Aí você coloca assim no comentário 1, 10%, 15%, entendi 50%, 100%, 2, mesma coisa, 50%, 10%, 3%, põe a porcentagem. Então você põe 1 e a porcentagem, 2 porcentagem, 3 é a porcentagem do quanto você conseguiu entender, beleza? Vai lá. George. Allison, hi! How are you? Good. Allison, this is Susan. Susan, Allison. Nice to meet you. Nice to meet you. He was a great man. He taught me so much about what being a man really is. I want to end the night with a short video that we recorded 30 years ago. A checkbook and write a check to every American everywhere. It's almost $50 a person. And we are tied tonight in the presidential race. I gather some Americans would love the $50 check as opposed to having them gone through what we've gone through here over the but last the last vice few president's years. campaign has spent more than former President Trump. E aí, deixou nos comentários o quanto você conseguiu entender de cada filmezinho? Se não colocou nos comentários, dá um pause aí e coloca. 1, a porcentagem, 2, 3. Só coloca aí para ter uma ideia. Beleza? Já colocou aí? Maravilha. Agora bora analisar uma coisa. Vamos chamar de situação. É isso aí. Ó. Situação. A situação é o seguinte. Se você entendeu todos os 3 vídeos na sequência, tipo, no mínimo 99%, tipo, você entendeu tudo mesmo, de boa, se ouviu, não teve nenhuma dificuldade, nenhuma trava, ter que parar para traduzir na mente, você estava ouvindo como se fosse português, sua língua nativa, ouvindo já matando, entendendo tudo. Se você entendeu tudo, ou praticamente tudo, cara, muito show de bola, um nível muito alto. A minha pergunta é, essa é a pergunta que fica. Por que você não consegue falar, por que você não consegue produzir se você realmente entendeu tudo? Pode ter faltado 1 ou 2 palavras, mas você conseguiu matar no contexto, mas a pergunta permanece, a pergunta é a mesma. Se você entendeu tudo, por que você não consegue falar? Agora situação 2, vamos chamar de situação 2. Na situação 2 agora, você não conseguiu entender tudo. Faltou algumas palavras para poder fazer sentido, mesmo no contexto, faltou entender uma frase inteira, sei lá, você não conseguiu entender tudo, não foi 100%, nem 80%, foi mesmo, eu não consegui entender tudo. Mas aí, por mais estranho que pareça, continua a pergunta. Mesmo que você não tenha entendido tudo, por que você não consegue falar? Parece estranho, né? Mesmo que eu não tenha entendido tudo, por que eu não consigo falar? Por que eu não consigo produzir? Por que eu não consigo botar para fora? Então, seja na situação 1, onde você entende tudo, ou na situação 2, onde você não entende tudo, mesmo assim, por que você não consegue produzir? Por que você não consegue falar, botar para fora? Na situação 1, na situação que você entende tudo, na minha opinião, você tem o inglês necessário, o inglês suficiente para poder produzir, para poder falar, para poder botar para fora. Você consegue entender super legal, super bem, faltando muito pouca coisa, praticamente nada. Então você tem tudo que é necessário, que é preciso para poder botar para fora. E você ainda é consciente e você ainda sabe que você vai aprender inglês o resto da vida, porque a gente está sempre aprendendo. As línguas são coisas dinâmicas, são afetadas pela cultura, pelo dia a dia, pelas influências, pela tecnologia. E eu sei que você está consciente disso, que a gente sempre vai aprender inglês ou português ou qualquer idioma o resto da vida, porque sempre tem coisas novas. Você está consciente disso. Mas nessa situação, na minha opinião, você tem o suficiente para falar, você tem o necessário para falar, mas ainda fica a pergunta, por que mesmo sem sabendo tudo, entendendo tão bem, você ainda não consegue produzir, não consegue falar? Na situação 2, quando você ainda não consegue entender tudo, na minha opinião, você ainda não está naquele patamar onde você consegue escutar e entender tudo, onde você consegue ler e entender tudo. Você ainda não tem aquele inglês suficiente necessário
para poder matar tudo em todas as situações. E tá tudo bem, isso é natural, é um processo natural. Mas nessa situação 2, você ainda não tem aquele entendimento total para poder produzir tão bem. Mas você também é consciente, como na situação 1, de que a gente vai aprender inglês o resto da vida, porque a língua, novamente, é uma coisa dinâmica, ela é afetada pela cultura, por frases, por modos, e tudo isso é afetado. Mas eu sei que eu sempre vou aprender inglês, que eu sempre vou aprender português o resto da vida, natural que seja. Mas mesmo assim, mesmo que você não consiga entender tudo, tenha um pouco de conhecimento, mesmo assim, por que você não consegue botar para fora nem aquele pouco que você conhece? Por que você trava? Por que você não consegue falar? Até o fim dessa aula eu vou te dar a solução para a situação 1 e a solução para a situação 2. Como é que eu vou conseguir botar para fora, conseguir produzir, falar, colocar para fora, tanto na situação 1 quanto na situação 2. Até no final da aula eu vou te dar técnicas para isso. Mas agora, ó, você me ajuda aí. Eu quero que você coloque agora nos comentários, de novo os comentários, agora a seguinte coisa, anota aí, ó. Se você entende tudo, ou tipo, no mínimo 99% do seu entendimento está ótimo, você ouve o inglês falado e você entende praticamente tudo ou tudo. Coloca aí, se você está nessa condição, coloca assim, de boa, né? De boa. Agora, segunda condição, se você entende tudo, tipo também 99% você entende pra caramba, o seu ouvido está muito bom no inglês falado, só que você não consegue falar porque alguma coisa atrapalha. Atrapalha entender, atrapalha colocar para fora. Aí você coloca assim, escreve aí, quase de boa, quase de boa. E só mais uma condição, na terceira você faz o seguinte, se você ainda não entende tudo, tipo na situação 2, se ainda não conseguiu ter aquele patamar, aquele nível de conseguir entender tanta coisa, de ter tanto conhecimento ou prática do inglês, já experiência, se você está nesse nível, eu ainda não consigo entender tudo, e você tem dificuldade realmente de botar para fora, você nem consegue falar, nem consegue botar para fora, aí você escreve assim, ó, tô indo, beleza? Então são 3 fases. Então 3 frases que você coloca, de boa, ou quase de boa e tô indo. Mas agora, bora analisar 4 casos, 4 situações. Primeira, McDonald's. Você entra no McDonald's, no Burger King, ou então na lanchonete que você preferir, você entra lá e você vai direto para o caixa para falar com o atendente. Não naquelas máquinas lá, digital. Você vai direto no caixa para falar com o atendente. Você faz pergunta, a pessoa te faz pergunta, você faz seu pedido, ó, tira isso, põe mais aquilo. Show de bola. Tudo em inglês. Tranquilo, de primeira. Você pega o seu pedido, sai do McDonald's, sei lá, talvez a coisa tenha demorado 1 minuto, beleza. Só que lá você fez toda essa transação em inglês, sem nenhum problema. Minha pergunta é, você foi fluente nessa situação? Ok, situação 2. Agora você tem que fazer uma consulta médica, então você tem que marcar. Então você vai pegar o telefone, você vai ligar para um consultório médico. A atendente atende lá, e você vai trocar ideia com o atendente. Tudo em inglês. Você marca dia, ou você tem... Não, esse dia eu não posso. Tem uma agenda melhor? Ah, para daqui uma semana. Você negocia lá. Tudo em inglês. Você desliga, você marcou a consulta, foi tudo bem, tranquilo, atendimento telefônico, sem nenhum problema. Tudo em inglês. Minha pergunta é, você foi fluente nessa situação? Mas uma situação, a terceira. Agora é o seguinte, o dia marcado da consulta. Você vai no médico, você está sentado lá, próximo, aí você vai. Você entra no consultório, o médico começa a te fazer um monte de perguntas, você responde, você fala o que você está sentindo, dá os sintomas, se eu estou sentindo dor aqui, você explica o seu diagnóstico, você explica o que você está sentindo, e o médico faz um monte de perguntas. Depois, no final, vocês conversaram, ele te dá uma prescrição médica, vai comprar um remédio, alguma coisa. Tudo aconteceu em inglês e foi tranquilo, sem nenhum problema. Nessa situação, mesma pergunta, você foi fluente nessa situação? Agora, a última situação. O teu chefe no trabalho fala o seguinte, ó, tu tem que preparar uma palestra aí de meia hora desse projeto que a gente está trabalhando há 2 anos. Vem uns gringos aí, você tem que preparar essa palestra toda em inglês em 2 horas, depois você tem que vai ficar um tempão para responder perguntas que os caras vão ter, você dá a resposta, e depois tem um coquetel lá, tem uma comidinha lá para você interagir com os caras, quebrar o gelo, beleza? Aí você prepara a palestra toda em inglês, chega no dia, você palestra, você faz toda a palestra, meia hora falando, depois você abre para perguntas e respostas, o pessoal está perguntando, você está respondendo, tudo em inglês e está rolando de boa. Depois acabou, você vai lá, depois comer com os caras, fazer aquela amizade, quebrar o gelo, beleza. Tudo isso, 1 hora falando inglês, tudo isso você fez, tudo falando inglês. Mesma pergunta, nessa situação, você também foi fluente ou não? Olha aí 4 situações comuns do dia a dia. Todas elas em inglês. E a pergunta é,
Você foi fluente em todas elas, sim ou não? E aí eu vou pedir para você colocar nos comentários aí. Mas agora você escreve assim, ó. Situação 1. Foi fluente? Sim. Não foi fluente? Não. Situação 2. Sim, não. Nesse mesmo esquema. Põe situação 1, 2, 3 e situação 4. Escreve assim para eu saber. Pausa aí, escreve aí agora. Agora bora analisar uma coisa. Na primeira situação, na situação do McDonald's lá do restaurante, você entrou, você fez tudo, gastou lá 1 minuto para conversar, ou menos ainda, fez todo o processo lá em inglês, saiu e foi embora. Maravilha? Minha pergunta é, qual a quantidade de vocabulário? Quando eu falo vocabulário, não é palavra solta, também, mas qual a quantidade de vocabulário, padrões, estruturas, frases, padrões, chunks em inglês você teve que usar para poder se dar bem naquela situação? Qual foi a quantidade de vocabulário que você teve que saber para aquela situação? E na segunda situação, quando você teve que ligar, né, para atendente e para poder marcar a consulta? Mesma coisa, qual é a quantidade de vocabulário que você precisou dominar, saber para se dar bem naquela situação em inglês? No terceiro caso, no caso que você foi na consulta médica, conversou com o médico, respondeu perguntas, falou o que você está sentindo, tudo em inglês, beleza. Mesma pergunta, qual a quantidade de vocabulário, de conhecimento de vocabulários, padrões, estruturas você tinha que ter para poder fazer aquela conversação fluir sem nenhum problema? E na última situação, mesma pergunta. Naquela situação que você teve que fazer uma palestra, teve que palestrar, responder perguntas técnicas, uma linguagem mais técnica, mais específica do projeto que você estava bolando, e depois teve que responder perguntas, depois ali socializar com os caras, aí, com o pessoal das empresas, beleza. Você fez tudo isso 1 hora falando inglês. Qual é a quantidade agora de vocabulário, de estruturas, padrões que você precisou usar para essa situação? Se a gente pudesse explicar essas 4 situações de uma maneira mais fácil de entender, fazer uma coisa meia louca, vamos supor assim, na primeira situação do McDonald's, vamos supor que você precisou de 1 quilo de inglês, beleza. Na segunda situação ali, de marcar a consulta, deve ser você precisou de mais vocabulário, então você precisou de 2 quilos de inglês. E na terceira situação, onde você foi no médico, você conversou por mais tempo com o médico, uma resposta, de repente você precisou ali de 4 quilos de inglês. E na última condição que você teve que fazer aquela palestra, conversar 1 hora com os caras, responder pergunta, talvez você tenha usado aí, sei lá, 8 a 10 quilos de inglês. Você percebe que o tipo de vocabulário, e mais uma vez, quando eu falo vocabulário, não estou falando de palavrinha solta, isolada, estou falando de palavras, de frases, de padrões, de estruturas. Você percebe que o conhecimento de todo esse vocabulário na situação 1, você usou um vocabulário mais restrito? Entrei no McDonald's, fiz meu pedido, são poucas frases, é um pouco de inglês que eu tive que usar ali. E na última situação, na quarta, que eu tive que fazer uma palestra, falar inglês por 1 hora com os caras, em uma linguagem mais técnica, muito mais palavras, muito mais vocabulário, estruturas que eu tive que usar. Você teve que usar um vocabulário muito maior? Você ouviu e entendeu. Você falou e foi entendido. Na minha opinião, nas 4 situações, você foi totalmente fluente. Qual foi a diferença, então, entre uma situação e outra? A diferença é que em cada situação é o que cada situação exigiu de quantidade de vocabulário para a situação ocorrer positivamente todo em inglês. A diferença foi o quê? A quantidade de vocabulário de para outra situação. Na situação lá no McDonald's, o vocabulário que eu usei foi o necessário para aquela situação. Na situação 3, lá no médico, na consulta médica, eu usei o vocabulário que foi necessário para aquela situação. Se eu tivesse lá de volta lá no McDonald's, todo o meu vocabulário que eu usei lá na consulta médica, falando com o médico, eu iria usar esse vocabulário na situação 1, lá no McDonald's? Iria. Ia ter muito uso, falar de dor, falar disso, de palavras médicas, tudo naquela situação de fazer só um pedido. Só se eu tivesse comido uma batatinha, começa a passar mal, estou tendo um ataque cardíaco. Talvez a linguagem que eu usei lá na consulta médica, talvez ajudasse para eu falar o que eu estou sentindo, meu diagnóstico. Mas o que aconteceu aqui? Que na situação do McDonald's eu usei um tipo de vocabulário e na situação 3, lá na consulta médica, eu usei outro tipo de vocabulário. Então, existe um vocabulário mais importante do que o outro, tipo assim, lá no McDonald's você usou um vocabulário mais ralé, mais chulé, mais de pobre, mais de beginner, né. E o vocabulário que você usou, por exemplo, na 4ª situação de fazer toda aquela palestra, aí é um vocabulário bonito, requintado, de rico, de milionário, chique, de advanced, aí foi um ferrado. Nada a ver isso aí. O vocabulário que você usou na primeira situação
e o vocabulário que você usou na segunda, na terceira e quarta foi o vocabulário necessário e suficiente para cada situação. Então, todos os vocabulários foram necessários? Sim. E todos os vocabulários são importantes? Sim. Tem alguma diferença entre eles em termos de importância? Não tem nenhum grau de importância entre esses vocabulários, entre essas quantidades de vocabulários que foram usados nas 4 situações. Todos são importantes. E a mesmíssima língua, inglês, o contexto, a situação vai exigir esse tipo de vocabulário ou aquele tipo de vocabulário para você entender e ser entendido. Aliás, essa é uma das definições do que é fluência. Então, abrace o inglês total inteiro, ele é todo seu. Beleza, mas agora fica uma pergunta que eu vou responder até o final dessa aula. Como é que eu faço para obter esse vocabulário da primeira, segunda, terceira, quarta e até outras situações? Como é que eu faço para ter esse vocabulário dentro de mim? O título desse vídeo, dessa aula é isso aqui, ó. Entendo, mas não falo. Agora, vamos falar de uma coisa agora que é muito importante. Essa coisa é tão importante que mesmo que você na situação, você entenda tudo, e mesmo na situação não consiga entender tudo, independente da situação, o que eu vou falar agora realmente pode te atrapalhar a botar para fora. Pode te atrapalhar a produzir inglês, a falar inglês. E para ilustrar isso, eu vou falar o que aconteceu comigo. Cheguei em Nova York, a primeira vez dos Estados Unidos, e estava no aeroporto de Nova York. Peguei as malas, passei pela imigração, estava lá do lado de fora, o JFK, aquele aeroporto enorme. E eu sei que eu tinha que fazer um voo de conexão para Washington DC, que é o destino final. Eu tinha que fazer um voo de conexão, beleza. Eu tinha que achar o balcão da American Airlines na época. E o aeroporto enorme, eu já estava lá fora, pô, ter que perguntar para alguém. Eu não queria perguntar para alguém. A única coisa que eu sabia de inglês naquela época era thank you, how are you, what's your name? Eu só sabia essas 3 frases. E algumas que eu tinha tentado decorar para poder falar na hora. Beleza. E eu tinha que achar esse balcão da American Airlines. Aí eu estava andando assim, vi um cara, um funcionário do aeroporto encostado na parede e perguntei assim, aí foi com aquela frasezinha decorada, tinha decorado essa frase, porque eu sei que eu ia usar. Beleza. Eu cheguei e falei pro cara assim, aquele inglês bem índio assim, how can I get to the American Airlines counter? Falei exatamente assim. E quando você fala para alguém assim, você espera que a pessoa entenda de cara. E o cara fez aquela cara. What? Aí já me deu um gelo. Cara, ele não entendeu. Era para ele entender de primeira. Beleza. Aí eu repeti. What? E não consegui repetir. Travei. Comecei a falar. E o cara notou assim. Aí ele olhou na minha mão o título, né? Aquele cartãozinho, né? Da American Airlines. Ele deve ter pensado. Esse cara tá procurando o balcão da American Airlines. Beleza. E aí ele começou a disparar o inglês. Eu lembro disso, foi traumático. Eu lembro disso até hoje. Ele começou a disparar o inglês, blá, 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 e começou a apontar, blá, 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 blá. E naquele momento, esse aqui foi um momento, para tudo agora foi um momento. Lembra daquele filme Matrix, quando o Neo, ele faz assim de costa, e as balas vão passando e ele fica assim, ó, aquele silêncio, aquela câmera lenta, foi exatamente isso que eu senti. Quando o cara começou a falar, não sei se você já passou por isso, se você conhece alguém que passou por isso, quando o cara começou a falar, e falar, e eu fiquei assim, 2 segundos, e depois de 1 ou 2 segundos eu parei e fiquei assim, ó, eu não estava ouvindo mais o cara, e eu parei tipo Neo no Matrix e fiquei assim, mano, que é isso? Que esse cara tá falando? Eu não entendi completamente nada. Sabe quando você pega uma frase, você pega pelo menos uma palavra? Eu não entendi nada, completamente nada. E ali foi uma coisa muito negativa que aconteceu comigo. Eu travei, eu literalmente travei. Eu fiquei parado assim e veio um filme na minha cabeça assim. Eu fiquei pensando, meu, que é isso? Parece câmera lenta. O que foi isso? O que aconteceu? Eu não entendi nada. Foi muito traumático. Aí o cara parou de falar e eu, thank you. E eu fui para a direção que ele tinha apontado. A única coisa que eu entendi foi a mímica que ele tinha apontado. E fui para lá. Mas nesse caminho que eu fui para lá e eu consegui achar o balcão da American Airlines, que ele estava certo naquela direção. Mas para eu sair dali até lá, eu fui pensando, a minha cabeça gerou, e o pensamento que veio na minha cabeça é assim, cara, se todo mundo que eu perguntar, que for falar comigo, falar do jeito que esse cara falou, caiu a casa. Eu não quero falar com mais ninguém. Ali eu travei. Eu decidi, não vou falar com mais ninguém, não quero ouvir nada. Quando eu chegar nos guichês, tudo eu entrego o passaporte, entrego mala, pago o sapo, abro sem precisar, passo por ali, eu faço o inferno, mas eu não quero falar com ninguém, eu não quero que ninguém fale comigo. Impossível, né? Mas eu não quero. Eu simplesmente travei ali. O que o cara me falou no aeroporto, o funcionário me dando a direção,
Deve ter durado uns 10, 15 segundos, mas foi muito longo, parecia uma eternidade aquilo ali, não acabava, e eu pensava, cara, não tem como entender isso aí. Eu travei pelo quê? Pelo medo de as pessoas falarem exatamente como ele falou. E eu travei, eu não quero saber mais disso. E eu não tenho nenhuma vergonha em compartilhar isso com você, porque eu sei que muita gente já passou por isso e passa por isso. E isso, para mim, a minha experiência própria, minha opinião, foi traumático para mim. Não foi bom. Esse foi meu primeiro dia na vida nos Estados Unidos e não foi bom. Foi um dia traumático. Isso me atrapalhou muito depois. Então, por isso que eu estou falando que, por exemplo, se você fala, eu entendo, mas não falo, um dos motivos que pode acontecer isso é justamente motivo emocional. Um tempo atrás eu estava na internet pesquisando coisas, aí eu vi uma frase bem interessante. Essa frase aqui, eu nem sei de quem que é, mas eu peguei na internet. Essa frase aqui, ó. Cair num país de fala inglesa sem saber nada ou quase nada de inglês é como ser jogado no meio do oceano e não saber nadar. Quando eu vi essa frase, eu lembrei na hora. Foi exatamente assim que eu me senti quando eu estava lá no aeroporto falando com aquele cara. Quer dizer, ele falando comigo, eu não entendi nada. Foi horrível, foi uma situação ruim. E olha que eu pesquisei aqui alguns comentários que eu vi no canal e outras pessoas também que fizeram comentários justamente desse assunto, desse fator emocional. Como o fator emocional pode atrapalhar, né, a gente produzir inglês. Olha o primeiro aqui, ó. Olha o que ele falou. Segue aí, ó. Outro dia, um americano na empresa. Eu queria falar com ele, mas ficava com medo terrível. Perdi a chance. Olha outro comentário. Frequentei um curso de inglês durante um período e acabei desistindo pela vergonha de tentar falar na frente dos outros colegas de classe. Isso é muito comum. Olha mais aqui o terceiro. É eu, morta de vergonha. Até mesmo no espelho, kkk. Olha o quarto aqui, ó. Morro de vergonha, fico ansiosa, desistir. Comentário triste. E o quinto aqui, só mais esse quinto. Tenho medo de falar errado. Já tentei ignorar isso, mas na hora dá um nervoso, some tudo. Mas eu sei que se eu sei falar o que preciso, que mer... E aí terminou assim. Esse fator emocional pode de verdade atrapalhar qualquer pessoa a produzir, não só questão de inglês, mas na vida, em várias situações. Ansiedade, frustração, medo de passar vergonha, medo de tentar, excesso de auto-julgamento. Isso é muito comum. Eu me julgo demais. Vergonha de errar, timidez, falta de confiança. Você tem medo de falar errado? Fala a verdade aí. Responde aí. Você tem medo de falar errado? Tamo junto, porque eu também tenho medo, tenho vergonha de falar errado. Mas eu sei que a gente pode ultrapassar, a gente pode overcome, a gente pode vencer esse tipo de medo. E tem técnicas para isso. Você pode ir vencendo essa coisa de não conseguir falar, essa coisa de vergonha, desses traumas emocionais, quando você começa a dominar mais o inglês cada dia mais, cada vez mais. Você vai começar a se sentir mais seguro, você vai começar a se sentir mais confiante, essa é a palavra. Você vai começar a se sentir mais confiante quando você vai usando o idioma. Quanto mais você usa, quanto mais você tem intimidade e exposição em inglês, você vai dominando, você vai ficando mais confiante. Mas é necessário que você faça o quê? Que você consiga incorporar o inglês e você consiga adquirir vocabulário. Mas deixa eu explicar, na minha conceito, na minha opinião, na minha sugestão, o que significa incorporar, o que significa adquirir vocabulário. Quando eu falo em incorporar ou adquirir vocabulário, palavras, estruturas, padrões, não é só estudar uma vez, 2 vezes ou 3 vezes. Eu estou falando de passar para o sangue, passar para a memória de longo prazo, passar para a sua boca, para a sua língua, para o seu cérebro. É realmente essa expressão, passar para o sangue. É aquela frase, aquele padrão, aquela estrutura, aquele chunk na minha memória de longo prazo. Não decorado, mas naturalizado. Essa que é a diferença, é naturalizado. E como é que você consegue fazer isso? Até no final da aula eu vou te dar algumas dicas para você conseguir fazer isso. Mas agora vamos fazer um teste rapidinho, né? Olha essa frase aqui, eu vou bater rapidinho. Quando você olhar a frase, vê se você entende. Vai. E aí, entendeu de cara ou você parou para pensar? Agora, escuta essa. I love you, I love you. E aí, você entendeu essa na hora de cara, sem parar para pensar? Se você entendeu a primeira e segunda de cara, você olhou e entendeu na hora, sem parar para pensar ou para traduzir, você incorporou, você adquiriu. Isso que é incorporar, é adquirir, é automatizar naturalmente. E quando é que as palavras, os padrões, as frases, as estruturas vão estar no meu sangue, vão estar dentro de mim naturalizadas para eu poder usar naturalmente? Depois que você ouvir,
que você vê, que você lê, que você se envolver com o inglês o tempo suficiente para que isso seja incorporado naturalmente em você. E não é uma vez, duas vezes, são centenas de vezes. Isso naturalmente leva um tempo, e esse tempo é natural. E agora bora para a parte final dessa aula. Eu falei lá no começo que eu ia dar para você agora soluções, tanto na situação 1, quando você entende, mas não fala, e na situação 2, quando não consigo entender tudo por causa disso ou por causa de alguma coisa emocional, eu também não consigo falar. Eu vou te dar agora algumas soluções, sugestões para resolver esse problema. Se você está na situação 1, naquela situação que você entende, mas não consegue falar, você já tem o inglês suficiente e necessário aqui na sua cabeça, porque você tem um bom, ótimo entendimento do inglês falado, você já tem dentro de você o que é necessário para produzir, para se comunicar, para colocar para fora. Então, beleza. Então, como é que você vai fazer? Se você entende tudo, mas não fala, eu acho que você tem que fortalecer a sua confiança. A confiança é muito, muito importante para você conseguir se sentir confortável e produzir, botar para fora. Então, a primeira dica que eu dou é o seguinte, já que estamos falando de pronúncia, a primeira dica é essa aqui, ó. Grave você mesmo falando. Pega aí seu celular e grave você mesmo falando, a sua própria voz. Pega um trecho, pode ser um parágrafo ou 2 parágrafos de alguma coisa que você gosta, que você acha legal, e fale em voz alta, pronuncie em voz alta. Depois você para, volta e escuta como é que está a sua pronúncia. Você pode também pegar um áudio nativo e tentar o quê? Falar como o nativo fala. Ele vai falando e você vai repetindo. Depois você grava e você compara a sua voz, a sua pronúncia com a do nativo. Mas uma coisa importante, você está comparando a sua voz com o nativo. E nativo é o nativo. Não é uma pessoa que aprendeu inglês, ele é nativo, ele tem a pronúncia nativa, é diferente. E você vai perceber o seguinte, se você pega também um áudio, por exemplo, de Jim Carrey, e você pega um áudio de Sylvester Stallone, você vai perceber que o modo de falar, as pronúncias, tem diferente. E os dois são nativos. Mas não caia naquela neura que você tem que falar igualzinho nativo. Eu tenho sotaque, eu não sou americano, não nasci num país de fala inglesa, mas eu falo inglês, eu entendo e sou entendido. Isso é suficiente para fluência, beleza? Isso é importante, para você não cair em nenhum tipo de frustração. Então, esse exercício de você gravar a sua própria voz e você vai melhorando cada vez mais, isso reforça a sua confiança. Isso é um exercício muito bom. Shadowing. Aqui no canal, aqui, ó, nesse vídeo aqui, ó, você tem aqui no canal essa aula que mostra essa técnica chamada shadowing. Você vai dar muita risada, você vai errar pra caramba, você vai acertar, você vai errar de novo, você vai acertar. É uma técnica muito boa para autoconfiança. Você vai começar a praticar o shadowing, você vai aumentando, 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 você vai conseguir colocar para fora, sem vergonha nenhuma. Isso é tranquilo, é muito bom. É um exercício que eu acho super divertido. Mais uma vez eu vou falar, você vai errar, você vai acertar, você vai errar, você vai acertar. É um exercício que você vai aumentando a sua confiança própria no inglês. Ó, shadowing, segue aqui. Aqui no canal tem essa aula, como você faz o shadowing. Procure conversar. Meio óbvio, né? Procure conversar. Mas eu não tenho nenhum amigo gringo, eu não tenho um amigo americano, um britânico, ninguém na minha lista de contatos. Não conheço ninguém, nenhum gringo para poder trocar ideia com ele. Mas hoje você tem muita tecnologia, você tem vários aplicativos que ajudam aí na conversação, na dialogação. Acho que tem essa palavra, dialogação. Muito importante. Você tem aplicativos, por exemplo, como o iTalki, o Cambly. Estou ganhando nada com esses caras, mas se quiser patrocinar, estamos aí. E muito importante, tudo isso ajuda, eu tenho que me expor. Já que eu tenho tanto conhecimento, já consigo entender tanta coisa e não conseguir falar, aumenta a sua confiança própria, colocando para fora. Ambientes em que eu tenho que conversar, que eu tenho que ir para fora, que eu tenho que botar esse inglês para funcionar. E para você que está na situação 2, quando você não consegue entender tudo, essa é uma fase que você não está naquele patamar de entender tudo que você escuta, tudo que você fala. Você está naquela busca, em montar aquele vocabulário, conhecimento de padrões, estruturas, de chunks, ou seja, você está alimentando ainda. E está tudo bem, isso é super normal. Aliás, a grande maioria das pessoas está aqui nesse segundo grupo, na situação 2. Qual a primeira dica que eu dou? Prática oral. Pode parecer uma coisa super óbvia, e é prática oral. Muitas vezes o ensino de idiomas no Brasil ele é muito focado naquela coisa mais passiva de leitura, de escrever, de gramática, de regras. Nada errado com isso, mas ele é muito focado nisso. Ou seja, a parte oral, a parte de produzir, fica muito aquém, muito pouca prática de produzir, de colocar para fora. Isso é muito negativo. E aí eu vou fazer algumas perguntas para você. Olha isso aqui. Quantos minutos por dia você passa lendo inglês?
Quantos minutos por dia você passa ouvindo inglês? Quantos minutos por dia você passa escrevendo inglês? E quantos minutos por dia você gasta falando, produzindo inglês? Por essas 4 perguntas, que são as 4 habilidades: ler, falar, ouvir e escrever, você já pode imaginar o que está te faltando. Além da quantidade de tempo que você deve aplicar essas 4 atividades, essas 4 habilidades, também é importante falar da qualidade, do tipo, do método que você vai usar para você se enriquecer nessas 4 habilidades. E aí a gente pode fazer mais outro vídeo, mais outra aula para a gente se especializar em muito mais profundo. Só nessa aula vai ficar muito comprido, não dá para fazer tudo nessa aula. A gente pode fazer outro vídeo aí, só cair, ó, like, para a gente poder fazer esse segundo vídeo, que é uma coisa muito importante, técnicas de output, input, muito importante toda essa nomenclatura que é importante para a gente entender, para a gente aumentar o nosso vocabulário. E realmente um método na cabeça, sabe, uma sequência formada na cabeça que me facilite, né? Que me facilite essa jornada. A parte oral, ela tem que existir sempre, não dá para ela ficar de lado. O que o Brasil faz muito é consumir. A gente consome muito. Você consome muito inglês através de música, você consome muito inglês com podcast, com filmes, com seriados, com stand-up comedy, ouvindo coisas, YouTube, vídeos. Você recebe muita informação, mas a pergunta é, você recebe muita informação, essa informação vai entrando, o que é bom para aumentar o vocabulário, mas quando que eu vou produzir? Quando que eu vou pôr para fora? Eu entendo tudo, eu entendo muito, mas eu não consigo o quê? Falar. Então, o foco na produção é muito importante, no output, no que sai de você. Olha essa pesquisa feita aqui, ó. Além disso, apenas 5% da população brasileira fala inglês. E somente 1% é considerado fluente, conforme dados do British Council. Aí eu pergunto, 1% só fluente? Onde é que está o problema? Onde é que está a solução? Segunda sugestão, equilíbrio de estudo, aumento de vocabulário. Vou repetir, equilíbrio de estudo e aumento de vocabulário, totalmente relacionados. Essa lógica, essa dica aqui tem muito a ver com o anterior. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já ouviu essa frase aqui, ó? Sou muito bom de leitura, mas não consigo entender de ouvido. Ou então você ouve assim, ó, consigo escrever muito bem, mas não consigo falar nada. Já ouviu isso? Você passa por isso? Então, nessas 4 habilidades, ouvir, ler, falar e escrever, tem atividade de entrada e tem atividade de saída. Tem que haver um balanço entre essas habilidades. E não se engane, essas habilidades a gente não adquire da mesma forma que adquire uma. Existem diferenças fundamentais de como obter, como você adquirir realmente cada uma delas. Não são iguais, não são as mesmas. E de novo, eu repito, a gente pode fazer um vídeo bem mais completo, muito mais conciso e com dicas fundamentais preciosas para melhorar cada um disso aqui, para a gente conseguir ter equilíbrio de estudo e aumento de vocabulário ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que o quê? Que produz. E mais uma dica, procure conversar. A mesma dica da situação 1, essa dica é sempre muito importante e permanente. Procure conversar. Quando você fala, eu não entendo tudo, eu entendo pouco, eu entendo e não consigo falar, você tem que se esforçar o quê? Para você colocar, para você produzir, falar com as pessoas. A mesma coisa da dica anterior, procurar pessoas, situações, aplicativos, iTalk, Cambly, tudo isso é importante para eu poder praticar. Mesmo que eu saiba muito pouco inglês, eu já posso praticar isso para praticar a minha anatomia da fala. Quanto mais eu pratico a fala, parece que isso vai incorporando, vai colocando na minha memória no prazo. São as 4 habilidades trabalhando em conjunto. Mas óbvio que tem técnicas para como trabalhar com essas 4 habilidades, mesmo em conjunto, ou mesmo 2 delas ou 3 delas ao mesmo tempo. Existe como fazer isso com muita efetividade. E mais uma vez repito, a gente pode fazer outro vídeo para a gente praticar isso aqui. Então deixe nos comentários se você quer realmente saber isso aí. Essa aula aqui foi mais um bate-papo para a gente poder dar uma geral nesse assunto de entendo, mas não falo. Entendo tudo, mas não consigo falar, produzir, eu travo. O fator emocional, outros fatores que, por exemplo, a falta de estudo, a falta de prática, a falta de exposição ao inglês, que é tão importante. A gente bate nisso em todo vídeo, em toda aula. Tudo isso é muito importante. Então essa aula foi um apanhado geral, mas como eu falei antes, a gente pode fazer mais aulas para especificar técnicas dentro disso aqui, para a gente trabalhar com as 4 habilidades.
2 juntas, 3 juntas, as 4 juntas, para ter efetividade, não só o input, mas o output para colocar isso para fora. A gente pode fazer outra aula aí, deixa no like, deixa nos comentários se você quer outra aula desse tipo, para a gente aprofundar nesse assunto e melhorar muito a nossa pegada, a nossa jornada para a fluência do inglês. Mas antes de acabar, eu não poderia deixar de convidar mesmo. Gente, se inscreve no canal. Tem umas estatísticas que a gente recebe pelo YouTube que a maioria das pessoas que assistem e gostam da aula, dão até like, mas elas não se inscrevem. Se inscreve que isso aí ajuda bastante a gente. E deixa o like, isso dá muita repercussão e o like ajuda também o algoritmo a entregar isso aqui para mais pessoas. O YouTube está realmente entregando, cada vez está crescendo mais o número de inscritos. Brigadão. E ó, como eu sempre falei, deixa sempre coisa no comentário que isso ajuda. O comentário que você faz ajuda alguém que está passando outra dificuldade, beleza? Então ó, see you on the next class. Mas estuda aí, dá uma revisada nessa aula, põe a mão na consciência, o que eu preciso fazer para melhorar? E bora junto nessa caminhada. Tamo junto. See you later. Bye.